Alguém sabe me explicar o que é o amor? Eu sei, pergunta filosófica, domingo de manhã, estamos a meias férias, nós estamos todos a meio gás, eu sei. Mas o que é o amor? Pergunta retórica, claro. Porque eu imagino que se nós formos perguntar aqui, e eu estou olhando à volta e estou a imaginar que provavelmente teríamos respostas algo diferentes. Então, se calhar, vou fazer uma pergunta um bocadinho mais específica. Como é que nós sabemos quando amamos alguém? Aqueles que já são casados, ou que já namoraram, né? Estão noivos. Como é que tu sabes que amavas aquela pessoa? Como é que tinhas certeza? Qual foi o momento em que fez aquele clique? E tipo, não, eu realmente amo esta pessoa. O que é que nos fez amar aquela pessoa? Se eu fosse fazer um exercício, não é? Tipo, esse terapia de casais, não é? Tipo, tem que voltar um para o outro, olha, diz, o que é que tu amas daquela pessoa? O que é que tu dirias? E geralmente veriam muitos tipos de respostas diferentes. Veriam, eu amo essa pessoa porque ela me faz ser eu mesmo, eu amo porque ela é linda, eu amo porque ele me faz rir, porque ele toma conta de mim, porque ele é carinhoso, porque, sei lá, mil motivos, não é? Que nós poderíamos dizer que amamos aquela pessoa. Mas se nós fôssemos simplificar, lá está o filósofo dentro de mim, se nós simplificar tudo isso, geralmente o que nós vamos dizer que o motivo pelo qual nós amamos aquela pessoa, geralmente vai ser uma característica ou uma qualidade. Certo? A gente fazer rir, ou ela ser bonita, ou falarmos a mesma língua, ou termos os mesmos sonhos. Isto são tudo características e qualidades. E geralmente nós humanos é por isso que nós amamos algo ou alguém. Por causa do que aquilo geralmente me traz. E se nós formos, se calhar aqui um bocadinho cínicos, permitam-me, eu já disse cínico, ok? Mas só durante uns segundinhos sermos ligeiramente cínicos, há quem diga que o amor na verdade não passa de ser um exercício de egoísmo. Eu gosto daquela pessoa, amo aquela pessoa por aquilo que ela me faz. Por aquilo que eu gosto naquela pessoa. Perceberam? E será que quando nós falamos do amor de Deus, estamos a falar desse mesmo tipo de amor? Que nós acabamos de cantar que nos amou com um amor que constrange, que transforma, imutável. É esse mesmo tipo de amor? Será que Deus me ama porque Ele ama os meus olhos? Será que Deus me ama porque eu faço Deus rir? Se calhar às vezes faço. Se calhar é isso que a gente faz na nossa vida. Eu acho que Deus ri para não chorar, não é às vezes daquilo que a gente faz. Mas é por isso que Deus nos ama. Por que eu estou a falar disso? Porque nós hoje vamos ler um conjunto de textos que eu digo já, quem separou as mensagens, dava aqui pelo menos 3 ou 4 mensagens. Mas vamos fazer todas numa só. E, portanto, nós vamos ter que ter, e vamos falar de 3 temas, 3 momentos que são completamente diferentes uns dos outros, mas que têm uma linha condutora. E essa linha condutora vai ter que ser o amor. Portanto, os textos que nós vamos ler hoje, as temáticas que vamos falar hoje, eu espero que todos nós tenhamos por detrás dessas temáticas amor. Porque se nós não tivermos esse conceito por detrás da nossa mente, nós não vamos conseguir falar e compreender aquilo que Paulo está a tentar ensinar à igreja dos Efésios, uma igreja que ele conhecia muito, muito bem. E não vamos conseguir entender a profundidade de alguns textos, o primeiro texto que nós vamos ler agora, que geralmente é bastante polêmico. E já há países como, por exemplo, no Canadá, seria proibido fazer o que eu estou a fazer agora, que era pregar de forma pública esse texto de Efésios, no capítulo 5. É proibido por lei. Eu não o posso fazer. E, portanto, se nós não tivermos esse conceito de amor por detrás, nós não vamos entender, e certamente aqueles legisladores que colocaram essa lei, certamente não tinham esse conceito de amor por detrás. Mas ainda antes de avançar para o texto, e se quiserem já abrir as Bíblias, nós vamos ler em Efésios capítulo 5, versículo 22, mas é para eu trabalhar aqui um bocadinho e responder em parte, que tipo de amor nós estamos aqui a falar. E para isso eu quero usar uma imagem que não é minha, portanto, honra quem honra, não é? Quando a gente usa a ideia de outras pessoas, devemos mencionar isso. E, perfeito, muito obrigado. Que é o conceito, um conceito de Agostinho de Hipona, que é o conceito da cidade de Deus. E para aqueles, só para contextualizar, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, para os católicos, foi um bispo do norte da África, no que hoje em dia é a Argélia, ok? Muito, muito tempo atrás, no século IV e no século V. Ele escreveu obras que foram muito influentes no cristianismo da época, e uma das obras que ele escreve chama-se Cidade de Deus. E essa obra é um exercício literário,
ok? Uma obra de ficção em que ele compara uma cidade perfeita, uma cidade celestial, a cidade de Deus, com uma cidade humana. Como vocês podem imaginar, a cidade humana, a cidade dos homens, não é perfeita, certo? Ela não é o ideal. No fundo, ele está a comparar o mundo que nós todos vivemos aqui, com a Nova Jerusalém, com a cidade perfeita, com os céus. Certo? Fez sentido? E ele vai comparando as características. E claro que ele tem que falar sobre amor. Existe uma diferença de amor da cidade dos homens para a cidade de Deus. E ele diz que sim. E a primeira cidade de Deus, estão a ver ali, a seta grande, não é? Com um monte de setas pequenininhas lá dentro. O que isso significa? O que ele diz, a ideia que ele usa é, na cidade de Deus, todos estão lá e o amor principal, a prioridade das suas vidas é o amor por Deus. Esse é o amor principal na cidade celestial. É o amor por Deus. Não significa que não existem outros amores. Não quer dizer que não podemos amar uns aos outros. Não quer dizer que não podemos amar outras coisas na vida. Mas a prioridade, o que está em primeiro lugar na hierarquia é o amor por Deus. Cada uma das setas que está ali dentro representa uma pessoa diferente. E cada pessoa, efetivamente, é uma seta. Nós todos somos diferentes. E mesmo no céu, nós vamos continuar a ser diferentes. Nós vamos virar uma amálgama, nós vamos virar uma massa condensada. Todos nós vamos ser diferentes. O que Agostinho diz é, como nós todos, nessa cidade celestial, temos como prioridade o mesmo tipo de amor, que é o amor por Deus, nós acabamos todos a apontar na mesma direção. Porque a nossa prioridade é o amor por Deus. E está acima dos nossos outros amores, dos nossos gostos pessoais. Isso faz com que, mesmo que nós sejamos todas pessoas diferentes, nós tenhamos a apontar na mesma direção, o que significa que nós vamos juntos na mesma direção. É como se fosse o vento a bater no barco, e o vento a bater só de um lado, e o barco está a avançar. E claro que se está a avançar, todos estão na mesma direção, vai avançar rápido. Faz sentido? Agora, vocês estão vendo a outra seta. Cada uma daquelas setinhas lá dentro representa uma pessoa. Agora, reparam a diferença da direção das setas? Qual é a imagem que ele usa? Ele diz, na cidade dos homens, existe também um amor que é prioritário sobre todos os outros. É o amor por mim mesmo. Eu sou o número 1. Eu sou a prioridade. Tudo o resto, é visto através dos olhos do que é melhor para mim. Então eu tenho uma amizade. Enquanto essa amizade for boa para mim, está tudo bem. Quando essa amizade eu considero que for tóxica para mim, eu deixo esse amigo de lado. Porque qual é a prioridade? Eu amo aquela pessoa, porque aquela pessoa é linda. Se ela deixar de ser linda, eu posso descartá-la, porque a prioridade é eu estar bem. Por isso que pode-se falar no mundo de, o amor acabou. Porquê? A partir do momento que aquelas características que eu vejo naquela pessoa deixaram de existir, ou deixei de achar tão interessante, então qual é a prioridade? Eu. Nesse sentido, aquela cidade dos homens também está apontada no mesmo sítio. Todos acham o mesmo. Todos consideram o amor por mim próprio como prioritário. A questão é que a consequência disso não é igual. Porque o que eu acho melhor para mim mesmo não vai ser igual ao que tu achas melhor para ti mesmo. Cada um de nós vai ter uma opinião diferente do que é que nós achamos melhor. E cada um de nós está a apontar para um sítio diferente. O que faz com que, no final das contas, enquanto uma cidade está toda a remar na mesma direção, a outra está um caos. E andamos aos ciclos. Porque cada um está a apontar numa direção diferente e nós não conseguimos realmente progredir. Com isto em mente, vamos ler o texto e vamos para Efésios capítulo 5. Eu sei que para alguns cá pareceu estranho, mas confia em mim, isto vai fazer sentido. Então vamos ler o texto, o famoso texto tão polémico, e tentar perceber porque que há governos de estarem proibido. Efésios 5, a partir do versículo 22. E eu vou ler agora do 22 até o capítulo 6, versículo 9. Ok? Vocês podem acompanhar nas vossas versões. Na minha diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo.
quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um, pense também, ama a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e te sejas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, e sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Senhor, eu peço sabedoria e discernimento para ser correto e transmitir a mensagem que tens para esta igreja nesta manhã, para fazê-lo de uma forma séria e para fazê-lo de uma forma que possa ser útil e benéfico para esta comunidade. É que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Texto tão polémico e texto tão variado. Como vocês repararam, nós temos aqui 3 blocos de assuntos diferentes, certo? Temos uma parte sobre maridos e mulheres, temos uma parte sobre pais e filhos, e temos uma parte sobre senhores e servos. E parecem 3 assuntos diferentes, mas eles estão os 3 conectados. Que no fundo, o modo como se recomenda que se deve se cortar, a base é a mesma. Esse texto, nas nossas Bíblias, está dividido entre capítulo 5 e capítulo 6. Certo? Porque nas nossas Bíblias, nós temos todo o texto dividido por capítulos e por versículos. Mas imagino que os irmãos sabem que não foi sempre assim. A Bíblia não foi escrita, Paulo não está a escrever a carta de Efésios e dizer, agora vou começar outro capítulo. Então vou colocar aqui um númerozinho, começar o capítulo 6. Ele não fez, ele está a escrever uma carta. Se bem que os mais novos aqui, se calhar não sabem o que é escrever uma carta, não é? Mas antigamente, escrevia-se cartas, aquilo tinha uma continuidade, começava-se numa ponta e até o final havia uma sequência de assuntos. E este texto especificamente é chamado geralmente de tabelas de admoestações. Ok? E eu vou pedir para podem colocar já dado. Ou Hauptstaffel. O que é Hauptstaffel? É tabela de administrações em alemão. Por quê? Porque Lutero foi um dos primeiros a separar esse texto do restante. Porque ele percebia que Martim Lutero, certo? Um dos fundadores da Reforma na Alemanha, ele percebia aqui uma subdivisão dentro da carta de Efésios. Ele percebia, esse texto todo aqui está relacionado um com o outro. E não é a primeira vez que um texto desses aparece. Aparece em Colossenses, aparece em 1 Pedro, tabelas semelhantes como esta. Ou seja, ensinamentos semelhantes de como pais devem lidar com filhos, como maridos devem lidar com as mulheres. Por isso não era novidade. E não era novidade para a época. Os gregos e os judeus também tinham textos destes. Atenção, gente, não é novidade. Se vocês forem hoje a uma Bertrand, a uma FINAC, a qualquer loja de livraria, vocês sabem que há uma secção apenas de autoajuda e de psicologia. E que há dezenas de livros sobre como educar os vossos filhos, como salvar o teu casamento, não é? De como tratar melhor a tua esposa. Quantos livros existem? Dezenas? Centenas? Milhares? Nós continuamos, como humanos, a precisar de informação, precisar de conselhos sobre esses temas. E se eles continuam a fazer livros, continua a haver gente que compra esses livros. Portanto, não é, entre aspas, nenhuma novidade aqui. O que é que há de diferente, então, daquilo que Paulo está a escrever? É porque os textos gregos, esses textos eram escritos apenas para um lado, que era o lado do homem livre. Ponto final parágrafo. Portanto, quando se falava de marido e mulheres, só se falava do marido. Olha, tu deves tratar a tua mulher assim, assim, assim. E ela tem que fazer isto, mas a conversa é apenas para o homem. Adulto, livre.
O escravo recebe conselhos? Não. A mulher recebe os conselhos? Não. Os filhos recebem conselhos? Não. É o marido, é o pai, é o homem livre que recebe os conselhos. Ponto final, parágrafo. Os judeus já iam um bocadinho mais longe. Porque por causa do Velho Testamento, os judeus já tinham noção de que era importante tomar conta das viúvas, dos órfãos. Portanto, as mulheres também recebiam parte desse conselho. Mas mesmo os judeus não iam tão longe como Paulo irá aqui. E Paulo conhecia bem os textos judaicos porque ele próprio tinha sido fariseu. Ele conhecia melhor do que ninguém aquilo que os judeus ensinavam. Portanto, ele vai usar aqui algo que é revolucionário? Talvez sim, talvez não. A ideia por trás não é revolucionária, mas o que ele vai dizer e o modo como ele vai dizer é revolucionário. Porque a base que ele vai ter é única. Os gregos estavam baseados na sabedoria, no conhecimento, na racionalidade. Os judeus estavam baseados no Velho Testamento, na lei de Moisés. O que Paulo vai colocar para a igreja cristã é que a nossa base, o nosso modelo, é Cristo. E só quando nós temos noção disso, é que o resto do texto vai fazer sentido. Porque o texto começa, e podem voltar ao versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E, hoje em dia, na nossa cultura, nós lemos essa parte e travamos. As mulheres devem ser submissas aos maridos. Que noção tão antiquada. Então, a mulher é livre. A mulher pode fazer o que ela quiser. A mulher, eu vou dizer que a mulher é tão boa quanto o homem, mas não. A mulher é melhor que o homem. Porque o homem, coitado, feio, não é? É sujo, é bruto, não é inteligente. A mulher é muito melhor que o homem. Então, que história é essa da mulher ter que ser submissa ao seu marido? É uma coisa horrível. Vamos proibir esse texto de ser lido. E vamos ignorar o contexto. E vamos ignorar tudo o resto que está a ser dito. E eu acho interessante quando se critica esse texto, porque eles leem essa parte e não se lê o resto. Nem o que está vindo antes, nem o que está vindo depois. E, senhoras da igreja, por favor, não me tirem pedras, mas eu vou dizer que esse texto é muito mais duro para com os maridos do que para com as mulheres. Desculpa dizer isso, mas é. Porque o texto diz que as mulheres devem ser submissas, sim, mas o que é que ele está a dizer sobre os maridos? Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A ideia original é, deu a sua vida por ela. Então, espera aí. Ok, a mulher deve me respeitar. O texto está a dizer. Não tenta a gente podemos dar muita volta, mas o texto está a dizer isso. Seja submissa, respeite ao seu marido. Ok. Mas qual é a mulher que terá dificuldade em respeitar o marido e está disposta a morrer por ela? É que se eu estou disposto a morrer pela minha esposa, eu vou maltratá-la. Eu vou ignorar os desejos dela. Eu vou ignorar tudo o que ela tem para dizer e impor a ela, e bater nela, ou abusar dela, se eu estou disposto a dar a minha vida por ela. Se eu estou disposto a me colocar entre ela e qualquer tipo de perigo, eu vou abusar da confiança dela. E me digam, qual é a mulher que, sabendo que há um homem que realmente esteja disposto a fazer isso, vai ter dificuldade em respeitá-lo? É que de repente colocando... irmãos, podemos passar aqui muitas horas, e já recentemente tivemos uma série na IBD dos adultos aqui, falando justamente sobre o papel das mulheres, e esse texto foi abordado, entre muitos outros. Podíamos ir muito fundo, mas pegando nos seus aspectos elementares, há aqui marido, há mulher. Há recomendação para os dois. É suposto as duas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo. A mulher está a respeitar o seu marido, o marido está a amar a sua mulher como a si mesmo, ao ponto de dar a sua vida por ela. Desculpem, mas o nosso trabalho é muito mais difícil. Porque, vamos ser honestos, quantos maridos realmente podem dizer, não, eu amo a minha mulher, estou disposto a dar a minha vida por ela? Eu amo a minha mulher mais do que eu amo a mim mesmo. Ou tanto quanto me amo a mim mesmo. Estamos dispostos a chegar à frente e dizer, tipo, não, eu amo a minha mulher dessa forma? Porque é muito fácil, já ouvi também, homens a dizerem, tipo, não, mas ela está discordando comigo, mas a Bíblia diz que ela tem que ser submissa. Portanto, ela devia ouvir o que estou dizendo e ter a mesma opinião que eu. Eu, boa, ok. Então diz-me lá, tu já chegaste a esse nível de amor? Estás a exigir que ela tem que te obedecer em tudo? Não é isso que o texto também está a dizer, mas se ela tem que te respeitar, tu estás a cumprir o outro lado da moeda? Antes de estares a acusar? Antes de estares a exigir algo? E aí, geralmente, o discurso já muda um bocadinho. E é muito importante nós aqui relembrarmos e voltarmos
E permitam-me voltar aqui um bocadinho atrás à imagem que eu usei no início, que é a imagem do amor. Como eu vos disse, estes 3 blocos, o que está por base de tudo é o amor. Como eu vos disse, e há 2 tipos que podem passar. Geralmente há 2 tipos de amor, especialmente nas nossas relações humanas. Filosoficamente falando, psicologicamente falando, faz 2 tipos de amor. Há o amor do particular e o amor do geral. Isso significa o quê? Eu posso amar uma pessoa por ela ser bela. Nós falamos isso no início, certo? Geralmente, quando nós falamos de amar alguém, nós falamos do particular. Eu gosto dela por ela ser bela, por ela gostar de vermelho, por morar na mesma cidade, por características, para o particular daquela pessoa. Mas existe também o amor do geral. Eu amo a humanidade. Eu amo a natureza. Bonito, não é? Eu amo a natureza. O que significa amar a natureza? Qual é o impacto que isso tem no teu cotidiano? Se calhar não vai ter muito. Mas há pessoas que vão dizer isso. Não, eu amo a natureza, eu amo a humanidade. Eu amo o Benfica. Há quem vai dizer isso. Okay? Eu amo o amor do geral. Okay? Não é alguém em particular, um objeto em particular. É o amor do geral. Quando Paulo faz aqui a comparação do amor do marido e mulher para com o amor de Cristo, ele está aí além dessas 2 coisas básicas. Porque ele está a comparar a relação no casamento com a relação que Cristo tem com a sua igreja. E aliás, se forem ver, ele gasta mais tempo a falar dessa relação de Cristo e da igreja do que necessariamente do marido e da mulher. E veja que no final ele diz, grande é esse mistério. Eles vão dizer, pois é verdade, o casamento é uma coisa muito complicada. Ele diz, já agora, grande é esse mistério. Me refiro ao de Cristo e a igreja. Perceberam? Ele faz aqui quase uma piada que já estava. Sim, casamento é muito complicado, Paulo. Não, calma, não estou falando de casamento. Casamento, entre aspas, é simples, comparado ao mistério dessa relação de Cristo com a igreja. O casamento, entre aspas, é simples se tu percebes o que é esperado dos 2. E porquê que está ali? Porque eu coloquei a cruz ali? Eu sei que não está 100% centrada, mas confio que eu tentei no PowerPoint por aquilo centrado. Porquê que está ali a cruz no meio? Porque a cruz de Cristo não é nem uma coisa nem outra. A cruz de Cristo não é nem um amor do particular, nem um amor geral. Ou apenas um dos 2. É um amor geral, em certa medida? É. Cristo morreu na cruz por quem? Apenas por mim? Apenas pela Débora? Apenas pela minha esposa? Não. Ele morreu pela humanidade. Portanto, de certa maneira, é um amor geral. Mas, ao mesmo tempo, o amor geral não costuma ter um efeito prático. E alguém pode olhar para a cruz e dizer que aquilo não foi algo prático, que não foi algo palpável, que não foi algo real, que foi feito ali, que não teve um impacto real na vida daquelas à sua volta. A cruz nos mostra de uma forma maravilhosa como Cristo cria essa ponte entre vários tipos de amor. E ele pode fazer porque ele é Deus e Deus é a própria definição, a própria essência do que é amar. E por isso que ele depois nos serve de exemplo. E ele diz, olha, eu estava disposto a morrer por vocês, estando vocês ainda pecadores. Vocês não tinham qualidades que me fariam vos amar. Não foi pelos vossos belos olhos, não foi pelos vossos sacrifícios, não foi por virem à igreja. Eu morri por vocês, vocês ainda eram pecadores. Não foi por vossa qualidade. E mesmo assim eu amei. E nós, maridos, nós homens, somos desafiados a amar desta forma. Não porque ela está feliz, não porque ela está contente, não porque ela está a suprir os meus desejos, as minhas necessidades, mas de forma sacrificial. E se eu estou disposto a fazer isso, todo o resto dos problemas do casamento tornam-se muito mais fáceis de resolver se eu estou disposto a me sacrificar, mesmo quando, entre aspas, não me apetece. E aí fica muito mais fácil também das mulheres serem capazes de respeitar o seu marido, porque vão reconhecer alguém que está a se sacrificar por elas. E por isso, bem, é tão simples. O casamento é tão simples. E acabamos de resolver todos os problemas do casamento. E vocês vão se rir e dizer, poxa, está maluco. Mais ou menos. Porque parece simples, e é simples em termos teóricos, mas é realmente muito, muito, muito difícil nós aplicarmos isso no cotidiano. Porque nós, geralmente, não somos capazes de ultrapassar aquilo que é a nossa tendência dentro das necessidades dos homens. A nossa tendência de amor próprio. Porque a nossa tendência vai ser sempre, eu estou em primeiro lugar. E a partir do momento que esse relacionamento, este casamento, não está sobre as minhas necessidades, eu saio. E tens toda uma cultura à volta a alimentar isso, a dizer, se não estás feliz, tens mesmo que sair, divorcia-te, certamente a tua alma já ainda está à tua espera. Nós minamos esse sentido de sacrifício. Nós minamos esse sentido de amor incondicional, que é o nosso objetivo e que nós, como cristãos,
nos deixamos levar pelo discurso do mundo, em vez de ver o exemplo de Cristo e dizer, não, eu estou a escolher de forma racional, voluntária, não baseada no sentimento, eu estou a escolher amar. Eu estou a escolher seguir. Porque sabem que o amor de Cristo não é uma coisa sentimental? Ele não estava com borboletas na barriga quando ele veio à Terra. Ele não estava com coraçõezinhos à volta da cabeça dele quando ele decide nos amar a nós, humanidade. Mas Paulo não fica por aí, lembra, na carta original o texto vem seguido, não há divisão de capítulo. Paulo não fica por aí, ele acaba de falar sobre o marido das mulheres, diz, esposa respeite o seu marido e, logo a seguir ele diz, honra, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Vocês vão dizer, Paulo, isso é um salto um bocado grande, não é? Estão capazes de falar marido e mulheres, estamos a falar de casamento, de repente saltaste para falar dos filhos. Bem, em primeiro lugar, pelo menos naquela época, filhos costumavam ser uma consequência mais ou menos natural de serem casados. Eu sei que hoje em dia já não é bem assim, e pelo menos na minha geração, muitos são aqueles que ou moram juntos, ou se casam e não pensam necessariamente em ter filhos. Porque filhos vai atrapalhar, e depois já não posso ir de férias quando quero, e sabe muito trabalho, tenho que trocar fraldas, eu prefiro não ter filhos. Mas, biblicamente falando, naquela época, não havia necessariamente como tu escolheres. Estás casado, eventualmente, se tudo tiver que correr bem, vai aparecer crianças. Portanto, a lógica não é assim tão distante quanto pode nos parecer. E, novamente, aqui ele tem filhos e pais, e, novamente, contrário ao que eu expectava na época, ele não fala apenas para os pais. Ele fala ou seja, do que os filhos têm de fazer para os pais, ele fala dos dois. E ele diz sim, filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo vai buscar um dos mandamentos, vai buscar no Velho Testamento e vai dizer, olha que interessante. Nos 10 mandamentos, o primeiro que aparece com promessa é este. E não é interessante ser justamente este. Se nós formos ver a lista dos 10 mandamentos, qual é o mandamento mais importante? Só para repetir. Qual é o mandamento mais importante? Amarás o Senhor teu Deus, tal, quando eu fosse, certo? Ok, tudo bem. Este está logo, é o principal. Ok, quais são os outros mandamentos mesmo importantes de seguir? Não matarás? Se calhar está logo, a gente colocaria mais ou menos importante, certo? Não matar ninguém, não roubarás, costuma ser muito importante. Qual é a hierarquia que a gente põe a honra teu pai e tua mãe? Sejam honestos. Costuma estar ali mais para o fim da lista dos 10. Não sei se é o 10º, mas está ali junto com o não cobiçarás, que a gente também, isso é muito geral, não é? Então, não cobiçarás, a honra do pai também costuma ficar para o final. Mas claramente não era o final da hierarquia para Deus, se Deus coloca este mandamento como sendo o primeiro com promessa. Percebem a lógica? Para Deus, Deus não está a tornar este mandamento algo secundário. Por que era o primeiro mandamento com promessa? Por que Paulo faz essa sequência de falando do casamento, ele vai falar dos filhos, ele diz aos filhos, olha, vocês devem obedecer aos vossos pais, devem honrar a vossa mãe, e depois diz, vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. E muitas vezes nesse texto, e de forma correta, o foco está no disciplina e administração. Geralmente, o foco está aí. Ok, os pais têm que criar os filhos de forma correta, têm que criar no Senhor, têm que trazer a igreja, têm que ensinar as histórias bíblicas. Isso tudo está certo. Mas eu confesso que ao ler este texto, eu cheguei nessa parte e diz, mas criai-os. E eu parei aqui. Por que eu parei aqui? Porque para tu dares disciplina, para dar administração, para não provocar a ira aos vossos filhos, vocês têm que estar lá. O texto está a partir do princípio implícito que tu estás efetivamente a criar os teus filhos. E isso hoje em dia, e antigamente também, para ser muito sincero, não é assim tão óbvio. Na cultura romana, especialmente a cultura do final do primeiro século, antes de Cristo, era uma cultura que tinha uma taxa de divórcio gigantesca. O que significava que a maior parte das crianças não crescia com o seu pai biológico ao lado. Uma boa parte delas. Não sei se sabiam, mas entre comunidades afro-americanas, e sempre os americanos têm estatísticas, não é? Portanto, vale o que vale. Mas entre as comunidades afro-americanas, 75% das crianças estão a crescer sem um pai presente em casa. Pai biológico. 75%. Eu gostaria de pensar que a porcentagem em Portugal é menor, acredito que seja, mas vou ser sincero, na minha geração e na geração anterior, que não há de ser andar assim tão longe quanto isso.
E vou-vos confessar, não há tantas estatísticas presentes para Portugal, nós nos focamos tanto nisso, mas eu olhando, por exemplo, as minhas turmas de alunos na faculdade, ou mesmo a minha turma, quando eu era aluno na faculdade, a grande maioria dos meus colegas tinha os pais divorciados, portanto estava a crescer ou só com o pai ou só com a sua mãe biológica, ou então tinha pais que eram extremamente distantes. E às vezes eu ficava a pensar, perdoe-me Senhor, mas valia não ter os pais presentes do que era para ter pais desses. Não sei se conhecem situações assim, mas eu conheci algumas. Que eu fico, olha, para ter pais assim, mais valia realmente não ter. E portanto, a tal porcentagem de 75% se calhar também não dava assim tão longe nas nossas faculdades. E o que o texto está aqui a dizer é, olha, tens que criá-los na disciplina da administração, mas em primeiro lugar tu tens que estar lá para poder criar, para poder não provocá-los a ira aos vossos filhos. E porquê que eu estou a dizer isso? Porque isso é importante. Porque há muitos estudos feitos, mesmo muitos estudos, irmãos, não é nada difícil, vão pesquisar na internet, estudos de pedagogia, estudos de psicologia infantil. A ausência dos pais, especialmente a ausência do pai, está associada a, e eu fui tirar isso a vários artigos científicos, piores notas na escola, dificuldades sociais, riscos de delinquência, transtornos psicológicos, dificuldades em criar vínculos, comportamentos de risco no geral. E aqui entra muita coisa em comportamentos de risco, quando falamos de pedagogia. Bela lista, não é? Há uma probabilidade gigantesca nas escolas de os piores alunos serem alunos que estão a crescer sem um dos pais presentes na sua vida. Portanto, aquilo que eu estou a dizer, aquilo que a Bíblia está a ensinar, está a falar de algo que tem uma consequência muito real para aquilo que nós vivemos. E, novamente, o que está por trás disso tudo que Paulo está aqui a transmitir? É amor. Não no sentido de sentimento, não no sentido do amor pelo particular, como eu estava a falar há bocado, mas o amor que Cristo nos ensina, o amor bíblico, que não é um sentimento, é uma escolha racional de agir perante algo. A minha geração tem constantemente falado, minha geração, 30 e poucos, não é? Tem constantemente pregado que ter filhos é um transtorno, é uma perda de tempo. Vais ficar para trás no trabalho, vais perder tempo até aqui com as crianças no hospital, tens que lhes trocar fralda, eles são muito estúpidos no início da vida deles, o que é que interessa ter filhos, é só uma perda de tempo, gastas dinheiro com eles, depois não podes ir de férias, e depois vais postar no Instagram, olha, as minhas férias estão fixas, ainda bem que não tenho filhos. Já li isso, umas vezes. E eu fico a pensar, meu Deus, meu Senhor, tem misericórdia, porque eles não sabem o que dizem. Quando Deus nos der instruções, nos dá indicações, não é porque está lá em cima a pensar, haha, como é que eu vou arranjar maneira de tramar a vida daqueles humanozinhos? Já sei, vou colocar mini humanozinhos na vida deles, que é para tramar a vida deles e complicar a progressão profissional deles, que é o pilar principal da vida. Tem uma professora lá na minha universidade, está agora reformada. Era de forma unânime, nós chamávamos ela triple A. O nome dela, os 3 nomes dela começavam com A. Então era tipo a pilha 3A, estás a ver? Então era a pilha 3A. Então, cada professora triple A, ela era reconhecida, ainda é reconhecida, de forma mais ou menos unânime na faculdade, como a pessoa mais desagradável daquela universidade. De forma unânime, quase todos os alunos e professores e investigadores concordavam que não, é uma das pessoas mais desagradáveis que existem. Por exemplo, ela foi a presidente do meu júri de doutoramento e, quando acabou o doutoramento, ela proibiu as pessoas de baterem palmas. Porque aquilo chateava, criava ruído e ela era muito sensível. Então ela proibiu toda a gente de bater palmas, não se podia bater palmas na prova de doutoramento. E não foi só comigo que ela fazia isso, ela fazia isso com vários. E a gente poderia pensar, não faz sentido nenhum. Ela é uma professora catedrática, era, antes de ser formada, professora catedrática, que se via muito bem, podia gastar o dinheiro todo em si própria, ela estudou aquilo que queria, dava aulas da sua área de especialidade. Por que ela vai ser uma pessoa tão desagradável e tão triste? Por que ela fazia questão de torturar, entre aspas, os seus alunos e sempre chumbar mais de metade da turma? Porque ela ganhava com isso. Ela tem a vida feita. Professora universitária, respeitada, rica, vinha de família rica também. O que é de errado na vida dela? E eu mais que uma vez tive essa conversa com amigos meus que estavam a ter essa discussão, né? Tipo, não faz sentido nenhum. Ela é rica, ela pode fazer tudo o que ela quiser, porque é que ela é tão triste, tão má com toda a gente? E eu dizia, meus caros, já perguntaram sobre a família dela? Ela é filha única. Os pais já faleceram. Ela tem
primas distantes, mas com quem ela não se dá. Ela chega em casa e ela não tem crianças, porque ela nunca se casou, ela nunca teve tempo para relacionamentos, porque ela vai focar na carreira dela. Numa altura em que ser mulher na academia ainda era mais difícil do que é hoje em dia. E ela subiu, né? Pelo seu próprio punho, mostrou, não é? Força das mulheres. Mostrou. E chega ao fim da vida dela e eu fico a dizer para eles: meus caros, o que ela vai fazer para casa? Porque ela não quer sair da universidade e ela estendeu o máximo que podia até ser obrigada a reformar. Porque o trabalho era tudo que ela tinha. E o dia que ela tivesse que voltar para casa, a casa está vazia. Ela é rica, mas para que ela vai deixar aquela riqueza? Com quem que ela vai partilhar? Quem vai trocar prendas com ela no Natal? Eu sei que vão parecer, vocês vão dizer, isso é um detalhezinho da vida. Não é. Quando eu chego em casa dos meus pais e tem montes de crianças correndo de um lado para o outro, não é? E bebês a chorarem, e primos a gritarem que querem o mesmo comboio, e confusão, os pais vão dizer, que coisa horrível, não é? Que cansativo. E eu fico a dizer, glória a Deus, Senhor, obrigado por isto. Porque há vida, há continuidade. A vida não é a nossa conta bancária. Não é a nossa conta bancária que vai ouvir os nossos problemas do dia a dia. Não é a nossa conta bancária que vai nos consolar quando nós estivermos com problemas. Ou que vai trazer vida à nossa casa quando nós chegamos no fim do dia. E eu dizia, olha, aquela professora muitas vezes nos tramou a vida a nós como alunos, mas eu dizia, eu tenho pena dela. E não é uma questão de ser condescendente, não. Eu tenho sinceramente pena dela. Porque ela adotou uma verdade, como sendo verdade, algo que ela agora está a descobrir, a duras penas, que não era verdade. Que ela achava que o trabalho dela, a profissão dela era a coisa mais importante da vida dela e ela abandonou tudo o resto. E ela não tem filhos para lhe obedecer, ela não tem filhos por quais ela até pudesse provocar ira. Ela não os criou, ela não estava lá para eles. E são muitos da minha geração, da geração anterior, que têm vivido isso. São muitos da minha geração que daqui a uns anos vão perceber isso. Mas já é tarde demais para voltar atrás. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. É uma bênção nós podemos ser pais. É uma bênção, mas é também uma grande responsabilidade. Primeira forma, de estar lá para os criar, de estar lá para os disciplinar. E agradecer e louvar a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de podermos ter esta família. E por fim, irmãos, o último bloco que nós temos é o bloco que vai do versículo 5 ao versículo 9, que fala de senhores, de servos e senhores. E o nosso tempo já vai avançado. Eu queria apenas realçar aqui algumas questões que, novamente, a questão do amor está aqui por trás. E esse trecho, se calhar, é o mais revolucionário para aquela época. Porque este é outro texto que as pessoas querem proibir. Dizem, que coisa horrível, Paulo está a concordar com a escravatura. Vejam bem, ele diz, e vós servos obedecei a vosso Senhor. Portanto, a Bíblia defende a escravatura. Certo? Certo, irmãos? É o que diz aí. Vejam a vossa versão, se calhar a minha versão é diferente da vossa. Quando a vós servos, obedecei a vosso Senhor. A palavra que servos é escravo. Ok? É escravo. Então vamos. Vós escravos, obedecei aos vossos senhores escravos. É o que está aqui escrito. Portanto, a Bíblia defende a escravatura. Então vou lançar a cabeça, o Gabriel está ali. Quase, com a cabeça quase saindo, não é? Não defende. Defende sim, está aqui escrito. Novamente, é como no versículo 22. Eu leio só, mulheres sejam submissas, e ignoro todo o resto. Vós servos, obedecei a vosso Senhor. Ignoram todo o resto. E há aqui lições tão bonitas nesse trecho que Paulo nos deixa. Em primeiro lugar, porque ele fala do trabalho de uma forma completamente revolucionária. Que eles vão dizer, olha, vocês vão servir o vosso Senhor na necessidade do vosso coração como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. E ele está a escrever aqui uma coisa que eu sei que hoje em dia em Portugal não acontece. Que é, quando o patrão está, a pessoa trabalha, não é? E depois quando não está, faz pausas de cigarro, ou pausas do café de 35 minutos. E eu sei, isso não acontece em Portugal. É só naquela altura, não é? É que os escravos trabalhavam bem quando o capataz estava perto, e quando o capataz saía, iam-se deitar debaixo do chaparro, não é? E ficar ali a sombrinha a descansar. Sim, eu sei. Não acontece em Portugal. Mas naquela altura acontecia. E o que Paulo está a dizer para os seus chefes é, olha, trabalhem para eles, mas olha, vocês não estão a servir a eles. Estão a servir a Cristo. Trabalhem como se estivessem a servir a Cristo. Isso significa o quê? Eu não trabalho só quando é conveniente. Eu não trabalho só o mínimo possível, aceitável, para não ser despedido. Eu trabalho como for para Cristo. Significa o quê? Eu dou o meu melhor. Eu me foco o melhor possível. Mas o texto continua. Que ele diz,
servir de boa vontade como o Senhor e não homens. Chefe de cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, e sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Paulo está a concordar com a escravatura? Não. Paulo está a reconhecer que na época dele, a escravatura era um facto. Ponto. Existiam escravos. E existiam escravos na igreja. E existiam senhores escravos na igreja. Era um facto social. Não havia como escapar disso. Mas o que Paulo está a dizer é algo completamente revolucionário para a época. Ele está a dizer, olha, o Deus dos escravos é exatamente o mesmo Deus do Senhor. E o Deus, esse Deus, trata da mesma forma o escravo e o Senhor. E eu não vou conseguir transmitir para os irmãos o quão estranho, o quão maluco era dizer isso. Mas como assim o Deus vai tratar da mesma forma? O Senhor tem como dar sacrifícios e o escravo não tem. O Senhor claramente é amado pelos deuses, porque ele é Senhor e o outro é escravo. Como assim Deus trata da mesma forma? E Paulo está a dizer, sim, trata. Os dois são exatamente os mesmos perante Deus. E a consequência lógica é que se os dois são exatamente iguais perante Deus, se um não é mais especial do que o outro, se um não é mais evoluído do que o outro, então não faz sentido haver essa distinção. Que é a conclusão que os próprios cristãos vão fazer. Vão fazer isso no Império Romano e vão fazer isso mais tarde quando cristãos, com base na Bíblia, vão lutar para acabar com o comércio de escravos, especialmente vindo de África. E aí sim, pronto. Obrigado, já colocou os versículos. E estes versículos, alguém aqui já ouviu falar de William Wilberforce? William Wilberforce, sou familiar? Ok, alguns já ouviram. William Wilberforce foi um deputado no Parlamento, vamos chamar assim, britânico, que estava muito na dúvida entre virar pastor e continuar a política. Quer dizer, a política é suja. A política é corrupta. Eu estaria muito melhor a servir o Senhor como pastor. E na altura, na igreja dele, desafiaram a dizer, tipo, não faças isso. Se Deus te pôs no Parlamento, e ele não era nobre, não era filho de nobres, mas Deus te pôs no Parlamento britânico, é porque Deus quer te usar lá. E uma das coisas que a igreja na altura estava a lutar, a igreja dele pelo menos estava a lutar, era pelo fim do comércio de escravos. E na altura, havia muita gente que tentava pegar na Bíblia para justificar a escravatura. Tentava pegar a ciência da época para dizer que as populações africanas eram populações inferiores. Não eram tão humanas quanto os britânicos. E ele pega na Bíblia, e não vamos ler os versículos todos, ok? Mas fica aqui a referência, se quiserem notar, podem notar. Ele pega em Gênesis, e ele diz, nós somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos. Toda a humanidade. Não é feita aqui uma distinção entre europeus e africanos, ou entre europeus, africanos e asiáticos. Todos fomos feitos à imagem de Deus. E, portanto, nesse sentido, nós somos todos iguais. Em 1 Timóteo, ele vai buscar o texto em que Paulo fala dos mercadores de homens, ou seja, dos comerciantes de escravos, da mesma ótica, no mesmo nível que assassinos, que malfeitores. Isso é de alguém que acha que escravatura é uma coisa positiva? Claramente não é uma boa associação. E, na altura, continuou-se, usou-se a carta em Gálatas, em que ele falava, não há distinção entre judeu e grego, não há distinção entre homem e mulher, não há distinção entre escravo e livre. Paulo é consistente exatamente como ele fala aqui aos Efésios. E, por fim, usava-se um texto em Atos, que é Atos 17:26, que falava do princípio de que Deus fez de um só sangue toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Todos somos um só sangue. E todas as passagens foram usadas para transmitir a visão de que não há seres humanos que sejam melhores do que outros. Que é uma visão bíblica. Não é uma visão científica. E eu digo, não é uma visão científica? Como assim? Pensem comigo. De forma puramente evolucionista, é natural imaginar que alguns humanos continuam a evoluir e que vão evoluir mais rápido do que outros. É perfeitamente lógico. Se nós estamos a evoluir e evoluímos de outra espécie para a nossa atual, é perfeitamente natural achar que os seres humanos vão continuar a evoluir e que haverá seres humanos que são mais avançados do que os outros. Tão simples quanto isso. O que a Bíblia diz é que não. Nós não estamos a evoluir. Pelo contrário, nós estamos a denegrir, desevoluir. Nós estamos a ficar piores, porque o pecado vai constantemente nos corrompendo
Tem uma evolução reversa. E a Bíblia diz não, nós não estamos a evoluir de outra espécie. Nós fomos criados por Deus. E por termos sido criados por Deus, nós somos todos iguais. E por nós sermos todos iguais, nós podemos ser salvos por Deus da mesma maneira, nós podemos trabalhar para amar a Deus da mesma maneira. E que Paulo está a desafiar aqui, olha, tanto servos quanto senhores, vocês vão amar a Deus acima de todas as coisas. Lembra daquela primeira seta? O amor por Deus em primeiro lugar. E isso vai fazer com que o vosso relacionamento seja diferente dos outros lá fora. Porque tu vais reconhecer que tu estás na posição que Deus permitiu. Mas Deus tem um propósito para ti naquela posição. E tu não vais tratar o outro como inferior a ti, porque não é. Vocês vão todos criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus. O que nós podemos concluir destes versículos, destas passagens? São tão polêmicas, mas são tão polêmicas, irmãos, porque as pessoas não param para realmente estudar e perceber o que é que Paulo está aqui a tentar transmitir. E na base de todas elas, eu sei que parece disco rachado, sempre voltar ao mesmo. Mas é impossível não voltar ao mesmo. Na base de tudo isto está o amor de Deus. É apenas isso que pode trazer unidade, verdadeira unidade, nas nossas relações familiares. Porque de outro modo, nós nunca vamos concordar. Nós nunca vamos apontar na mesma direção. Nós vamos ter sempre a tendência a sermos egoístas. É inato. E mesmo nós cristãos sofremos desse mal. Nós temos sempre a tendência a pensar em nós primeiro. Hoje de manhã, o professor da DBD falava, então a gente confia no Senhor? A gente vai dizer, teologicamente falando, que sim, a gente deve confiar no Senhor. Mas a gente realmente confia no Senhor no dia a dia? Se calhar não. Se calhar confio mais na minha força, só quando é coisa da barraca é que eu vou orar ao Senhor, o Senhor ajuda-me nessa situação. O desafio que Paulo faz aqui é tão simples e ao mesmo tão complexo. Diz, o vosso amor prioritário deve ser o amor a Deus. E se isso for verdade na vossa vida, se vocês estiverem a amar como Cristo amou a igreja, se esse for o vosso alvo, o vosso parâmetro, então é possível sim terem relacionamentos familiares saudáveis. É preciso ter famílias, possível ter famílias que estejam unidas. É preciso ter famílias que estejam uma bênção na tua vida e na vida dos outros. E quando isso acontece, é uma coisa linda e é uma coisa que o mundo não entende. O mundo que está partido, que está cheio de divórcios, está cheio de crianças revoltadas com os seus pais e pais que não têm paciência para os seus filhos, vai olhar para nossas famílias e ver uma família unida. De filhos que amam os seus pais, de pais que amam os seus filhos. E isso vai parecer revolucionário, vai parecer estranho. Mas essa é a boa nova que nós anunciamos. Nós não anunciamos apenas que, olha, venha à igreja, levanta a mão um dia, faça uma oração e pronto, acabou. Já é salvo, está feito. Não precisa se preocupar com mais nada. Não é isso. Nós anunciamos uma salvação que muda a nossa vida, que muda a nossa família, que muda o modo como nós olhamos para o mundo à nossa volta. Essa é a boa nova. Não que apenas que um dia nós vamos para o céu, mas que já nesta terra, nesta cidade dos homens que nós vivemos, nós podemos trazer um pedacinho da cidade de Deus aqui para baixo. Nós podemos viver de uma forma diferente com Deus. Isso é que nós anunciamos. Essa é a boa nova. Que Deus não só um dia vai te salvar, mas Ele começa a se transformar aqui. Tu vais ficar perfeito? Provavelmente não. Tirando a minha esposa, já não há ninguém perfeito aqui. Mas Deus vai trabalhar em ti. Deus vai trabalhar em te aperfeiçoando, passo a passo, na direção certa. Essa é a boa nova que nós anunciamos. Amém, irmãos? Eu espero que essa verdade possa vos dizer algo. Espero que essa verdade possa ser algo que possam também partilhar com aqueles que estão à vossa volta e possam realmente procurar viver os vossos cotidianos. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio de podermos fazer de forma livre. Ajuda-nos, Senhor, a entender estes conceitos que são ao mesmo tempo tão simples e tão complexos. Tão fáceis de explicar em alguns pontos, tão difíceis de nós vivermos. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos pôr isso em prática. Ajuda-nos, Senhor, a não ceder ao nosso amor próprio, não ceder ao nosso egoísmo natural, mas que possamos realmente ter como prioridade o amor a Ti, o amor à Tua Palavra. E que isso realmente possa transformar as nossas vidas, transformar os nossos relacionamentos, que nós possamos realmente ter famílias, ter filhos, ter amizades, que possam brilhar de uma forma diferente e mostrar para o mundo que aquilo que nós defendemos não é apenas uma filosofia, não é apenas
algo pedagógico, ou histórico, ou tradicional, mas que é algo que realmente faz diferença na nossa vida, faz diferença naquilo que nós passamos no dia a dia. Esta é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.